Antes de falarmos especificamente sobre o desastre, é preciso entender um pouco sobre o contexto desse voo e as suas motivações. Como você provavelmente já sabe, o Ártico Canadense é um dos lugares mais difíceis para a vida humana em toda a Terra. Mesmo assim, algumas pessoas vivem por lá, principalmente em postos avançados do Exército, para chegar em algumas comunidades só de avião, já que as estradas são muito difíceis de manter por conta do terreno inóspito e das temperaturas baixíssimas. O vilarejo de Resolute Bay, com seus pouco mais de 150 habitantes, é um desses lugares. Nem todas as companhias aéreas aceitam voar por lá, e a First Air foi uma das poucas a oferecer voos para essa região remota do território canadense. Para que isso fosse possível, a companhia realizou uma série de modificações em suas aeronaves, sobretudo nos Boeing 737-200, acrescentando kits de cascalho, para que fosse possível realizar pousos em pistas de terra, além de dividir o convés em duas seções distintas, para que as aeronaves fossem utilizadas tanto para passageiros quanto para cargas. Os voos ofertados para Resolute Bay eram normalmente destinados ao transporte de carga, e esse era exatamente o caso do voo 6560. Operado por um Boeing 737-200, o objetivo do voo era levar comida e outros suprimentos para a remota comunidade, além de transportar 11 passageiros. A missão de cruzar o Ártico Canadense estava a cargo do capitão Blair Rutherford, experiente piloto com quase 13.000 horas de voo. Junto com ele estava David Hare, que também tinha acumulado uma boa experiência em voos pelo Ártico. Além dos dois pilotos, estavam presentes 2 comissários de bordo. Por volta das 9h40 do horário local, o voo 6560 deixou o aeroporto de Yellowknife, conforme o planejado, mas, infelizmente, ele nunca chegaria ao seu destino. Além de tudo o que já falamos sobre a região do Ártico Canadense, os pilotos precisam ter outras coisas em mente quando são escalados para voar por lá. A zona conhecida como NDA, sigla em inglês para Espaço Aéreo Doméstico do Norte, possui regras específicas para voo, principalmente no que diz respeito à configuração das bússolas. O local é muito próximo do Polo Magnético Norte, que não é o mesmo que o Polo Norte geográfico. Em 2011, o Polo Magnético estava situado em um ponto muito próximo a Resolute Bay, exigindo uma atenção redobrada da parte dos pilotos. Para que eles não se perdessem da rota original, era necessário reiniciar com alguma frequência as suas bússolas. Caso contrário, o norte exibido pelos equipamentos podia acabar sendo desviado do verdadeiro. A tripulação estava bem ciente do que tinha que fazer, mas, aparentemente, o trabalho não foi executado da melhor forma possível. Apesar de acostumados a voar pelo Ártico, Rutherford e Hare acabaram configurando a bússola de forma equivocada, o que resultou em um eixo desviado em 8 graus. Os problemas começaram quando os ventos fortes provocados pelas chuvas fizeram com que a aeronave descesse a 194 quilômetros do aeroporto em vez dos 185 quilômetros que eram planejados. O relatório da investigação do acidente também apontou que houve uma demora na resposta por parte da torre de controle quando os pilotos pediram autorização para descer, fazendo com que a aeronave começasse a descida a 187 quilômetros de distância do aeroporto, o que era próximo demais para a velocidade do Boeing naquele momento. O piloto tomou a decisão de baixar drasticamente o nariz da aeronave, tentando perder altitude de forma rápida. O problema é que isso também ocasionou um aumento na velocidade, que chegou a 574 km por hora durante a descida. Só para se ter uma ideia, os protocolos de pouso para aquele aeroporto dizem que a velocidade na hora da descida não deve ser superior a 463 km por hora, o que significa que eles estavam bem acima dos padrões. Por volta das 11h30, o piloto automático do Boeing detectou o sinal do localizador de pouso e iniciou uma curva voltada para a esquerda,
em direção a 347 graus. Sem perceberem o problema com a rota da aeronave, os pilotos acabaram fazendo com que o Boeing se chocasse contra uma colina próxima ao aeroporto, tocando o solo a uma velocidade de mais de 200 km por hora. A fuselagem se dividiu, com uma parte pegando fogo e as outras deslizando em meio ao terreno rochoso, enquanto os passageiros eram ejetados no meio dos destroços. Das 15 pessoas que estavam a bordo, 12 perderam a vida de forma quase imediata, enquanto outras 3 sobreviveram. Não demorou para que os controladores de voo percebessem que a aeronave havia saído completamente dos radares, alertando que algo de errado estava acontecendo. Alguns minutos mais tarde, foi possível avistar uma densa fumaça nas colinas, demonstrando que a aeronave poderia ter caído naquela região. Várias equipes de resgate foram enviadas até o local, que tinha o acesso bem complicado, exigindo que os bombeiros usassem quadriciclos para chegar até lá. O relatório final da investigação apontou que a má configuração da bússola antes do início do voo foi um dos fatores determinantes para o acidente, principalmente por conta das peculiaridades envolvendo a região do Ártico canadense. Além disso, a falta de briefing detalhado sobre os parâmetros de pouso e as condições meteorológicas desfavoráveis tiveram sua participação na tragédia. O documento também não deixou de mencionar o desligamento acidental do componente de rumo do piloto automático, a velocidade excessiva na hora da descida e os problemas envolvendo os radares da torre de controle. O voo 182 da Air India era uma rota internacional que partia da cidade de Quebec, no Canadá, com destino à cidade indiana de Bombaim. O percurso previa 2 escalas, sendo a primeira no famoso aeroporto de Heathrow, em Londres, e a segunda em Delhi, já em território indiano. Os fatos envolvendo o voo 182 da Air India estão diretamente ligados a questões políticas e religiosas da Índia, mais especificamente a um grupo de pessoas conhecidas como Sikhs. Desde o início dos anos 80, os praticantes do sikhismo sofreram uma série de perseguições e se envolveram em matanças ao redor de todo o território da Índia, gerando uma espécie de sentimento de vingança em alguns dos seus militantes mais fervorosos. Um deles era Talwinder Parmar, indiano que emigrou para o Canadá ainda nos anos 70 e era bastante envolvido com a agenda do sikhismo em seu país natal, sendo apontado como um dos mais radicais entre seus companheiros. E em meio a todo esse fervor político e religioso, o grupo decidiu que faria vingança, praticando um ato terrorista contra centenas de inocentes a bordo de um avião. No dia 22 de junho de 1985, um homem que se apresentou como Manjit Singh reservou uma passagem no voo 182 da Air India, mas ele nunca chegaria a embarcar. De acordo com a história que foi contada pelos funcionários da companhia aérea durante as investigações, o rapaz conseguiu convencer uma das funcionárias a despachar a sua mala e a bagagem acabou parando no interior do Boeing 747, que seria responsável pelo voo 182. As investigações não conseguiram apontar com exatidão o que aconteceu durante os procedimentos de segurança, mas o fato é que a mala, que havia sido equipada com um explosivo caseiro, conseguiu passar por todas as barreiras de segurança da companhia. Hoje em dia, as companhias possuem protocolos bem definidos para verificar todas as bagagens e evitar que artefatos explosivos cheguem ao interior das aeronaves. Mas, visivelmente, esse não era o caso em 1985. O homem que se apresentou como Manjit Singh nunca embarcou na aeronave, mas conseguiu fazer com que a sua bagagem chegasse até o aeroporto internacional de Montreal-Mirabel, de onde o voo 182 partiu para sua escala em Heathrow, na cidade de Londres. O voo tinha como comandante o indiano Hans Singh Narendra, de 56 anos, que era acompanhado de perto pelo primeiro oficial, Satwinder Binder, e pelo engenheiro Dara Dumazia. Junto com eles,
estavam outros 19 membros da tripulação, que se somavam a 307 passageiros, totalizando 329 pessoas a bordo do Boeing 747, que decolou para sua última viagem. Em determinado momento do voo, uma bomba localizada no portão de carga dianteiro explodiu, enquanto o Boeing voava a 31 mil pés de altura, um pouco mais de 11.800 metros de altura, passando pelo território da Irlanda. Tudo aconteceu tão rápido que a tripulação não teve tempo de declarar emergência e, de acordo com o relatório final, o Boeing passou por uma descompressão explosiva que dividiu a aeronave em várias partes. O sumiço do voo 182 dos radares, bem como outros relatos que chegaram a todo momento para as autoridades, fizeram com que fosse instaurada uma grande força-tarefa para encontrar o avião, o que aconteceu horas depois, na costa da Irlanda. Todos os ocupantes da aeronave morreram em decorrência da explosão, e 132 corpos foram recuperados pelas equipes de resgate. De acordo com as investigações, vários corpos mostravam sinais de que haviam sido expelidos da aeronave antes de entrar em contato com a água, o que prova que o avião se dividiu em vários pedaços ainda no ar. Em outras palavras, muitos passageiros foram arremessados no ar a partir da explosão. O mais assustador de tudo é que pelo menos 3 vítimas tiveram como causa da morte o afogamento, o que mostra que muitos passageiros sobreviveram à explosão e se chocaram contra o oceano ainda com vida. Uma vasta e complexa investigação foi instaurada após a suspeita de que a aeronave poderia ter sido vítima de um ato terrorista, com a participação de representantes de diversos países. Durante o curso das investigações, foi possível traçar um paralelo entre a explosão do voo e um bombardeio ocorrido no Japão no ano anterior. Os investigadores logo chegaram ao nome de Riot, que havia comprado materiais compatíveis com as bombas utilizadas nos 2 atos terroristas, e acabou se tornando um dos principais suspeitos. A partir daí, as autoridades utilizaram grampos telefônicos e realizaram uma série de operações para chegar a outros suspeitos. Riot foi preso por seu envolvimento na fabricação da bomba e no planejamento dos ataques, enquanto Tawinder Parmar foi morto pela polícia indiana em 1992 durante um outro ato terrorista. Infelizmente, as investigações foram muito comprometidas devido à destruição de evidências, a morte de testemunhas envolvidas no caso, entre outras negligências por parte das autoridades envolvidas na elucidação do incidente. Até hoje não se sabe, por exemplo, a verdadeira identidade do homem que conseguiu despachar a mala equipada com o explosivo, mas o fato é que uma série de falhas de segurança acabou colaborando com o desfecho trágico do voo 182. Em seu relatório, o Comitê de Segurança em Aviação do Canadá apontou que houve um problema técnico envolvendo a máquina de raios-x, que examinou a mala despachada com a bomba. Infelizmente, os funcionários do aeroporto não procederam ao exame manual da bagagem, como deveria ter sido feito. Além disso, o documento questionou a eficiência do detector de explosivos utilizado pelo aeroporto. No final das contas, mais de 300 inocentes acabaram pagando com suas próprias vidas por um conflito religioso e político com o qual não tinham qualquer envolvimento. E o pior de tudo isso é pensar que um protocolo adequado de segurança e checagem das malas poderia ter evitado essa tragédia. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, e se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho. Sua colaboração é muito importante para nós e nos incentiva a continuar produzindo conteúdos como esse. Muito obrigado pela sua companhia. Eu estou te esperando no vídeo ao lado. Até lá!